Bem-vindo ao podcast do Capitão Lovise, o único. Eu criei esse podcast aqui porque um amigo que foi meu aluno do curso básico de paraquedista, uma vez falou comigo assim: Lovise, por que você não vai no podcast contar a tua história? Você foi soldado paraquedista, foi soldado do BOP, agora você é capitão, você tem uma história legal. Aí eu falei pra ele: João, minha história é normal, muita gente aí fez essa mesma trajetória. Daí eu analisando a minha história, eu vi que tinha muita coisa interessante, muita curiosidade que muita gente não conta, né? E eu resolvi contar essa história para vocês. O início dela é assim: em 1983, quando eu me alistei no exército, um amigo meu do bairro Washington me falou: Ronaldo, vamos ser PQD. Aí eu, PQD? O que é PQD? Eu nem sabia o que era PQD. Aí ele: PQD é paraquedista do exército, a gente vai saltar do avião e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí me incentivou. Aí eu: tá legal, mas para fazer isso aí precisa de quê? Aí ele: pô, tem que fazer um teste. A gente tem que correr, tem que fazer abdominal, flexão, barra, subida na corda. Aí eu falei: pô, flexão e barra e abdominal, só baixar aqui e fazer. Agora, barra, corrida e subir na corda, subir em corda pra mim era só Tarzan que fazia isso, né? Aí eu me incentivou, me animei. Primeira coisa que eu fiz foi construir uma barra no quintal da minha casa e passamos a treinar. A gente fazia os treinamentos, a gente corria, a gente subia a Serra de Madureira correndo e às vezes a gente corria até Marechal Hermes. Daqui de Mesquita a Marechal Hermes são 16 quilômetros. Fizemos aí o nosso treinamento, tá bom? E partimos lá para a Estileira do Exército para fazer os testes lá. Passamos em tudo, né? Fizemos os testes juntos, passamos em tudo e ficamos aguardando a nossa classificação. Quando chegou mais ou menos no dia 10 de dezembro, né, nós fomos lá para saber onde nós íamos servir. Nós estávamos habilitados a servir em qualquer unidade da Brigada Paraquedista. Por minha sorte, eu caí no centro de instrução e o meu amigo que me incentivou sobrou direto. Isso aí é uma coisa muito triste na vida de uma pessoa que faz os testes na Brigada Paraquedista, passa em tudo e depois ele é dispensado. Porque não é culpa dele, né? Não tem vaga para todo mundo. E isso repercute na vida do cidadão ali o resto da vida. Bom, beleza. Virada do ano, né? 1984, lá pro dia 20 de janeiro, era a nossa apresentação no centro de instrução. Só que do final de 83 para o dia 20 de janeiro, acontece muita coisa, né? Então, né, o que aconteceu nesse período aí? Tem camarada que nem quer mais servir. Às vezes o cara arruma uma proposta boa de emprego, né? Então, eles mandaram lá para o centro de instrução 100 conscritos para ocupar 79 vagas. Aí, rapaz, começou a nossa primeira seleção, tá? Porque a gente estava concorrendo, né, para ficar ali nas 79 vagas, e nesse ano a brigada ela foi em Minas Gerais fazer uns testes com o pessoal de Minas. E junto com a gente chegou um ônibus de mineiro lá no centro de instrução. Então a gente estava concorrendo com os mineiros. A prioridade seria deles, né? Vieram de distante, beleza. E partimos lá. Primeiro dia, apresentação. PQD já manda todo mundo cortar o cabelo. Tinha um conscrito lá, o cabelo do camarada batia no ombro. O cara não sabia se ia servir ou não. Se apresentou com o cabelo batendo no ombro. Todo mundo ali pro corte de cabelo, tá bom? E faxina, né? Corte de cabelo, faxina, e os soldados sem instrução tinham dado baixa
em dezembro, né? Então, ali, final de ano, meu expediente, o centro ficou, a grama cresceu e nós fomos lá para sermos selecionados e fazer faxina. Naquela época era assim, tá bom? E de cara conhecemos a nossa primeira ferramenta no Exército, a capixama, que era um pedaço de lona que seis pessoas seguravam ela e enchia de grama pra gente limpar lá o gramado do centro de instrução. E no centro tinha um jardineiro, que nós apelidamos ele de Minhoca. Pense num camarada rápido para cortar grama. Tu olhava para cá, a grama estava grande, tu olhava para cá, ele já tinha cortado a grama, quando tu olhava de novo para cá, já estava tudo cortado. A gente só tinha um trabalho de juntar a grama ali e fazer o transporte da grama, tá bom? Bom, isso aí já era também uma forma de eliminar a gente, né? Tirar o incentivo dos camaradas que já não gostavam muito de ser mandado, os PQD já botando aquela pilha na gente ali, mandando embora. Até um amigo meu foi convencido a ir embora. Esse camarada até hoje, ele se arrepende disso, de ter sido convencido a ir embora, e ele não teve outra oportunidade na vida dele de ser paraquedista, né? Beleza. Fizemos os testes, né? Faxinão, tal. E só que todo mundo que estava ali, né, ainda estava em boas condições físicas, né? Passamos o teste no final do ano passado, né? Nesse período aí, tiveram 4 conscritos que pegaram conjuntivite, 4 ou 6, uma coisa assim. Eles ficaram lá, isolados lá e fazendo os testes junto com a gente lá. Até que o dia chegou, até que o tenente, né, comandante de companhia, chegou pra gente e falou, ó, eu tenho que mandar 29 conscritos embora, né? O pessoal já ninguém mais queria ir embora, né? Aí, quem quer ir embora, não tinha mais voluntário para ir embora. Aí ele olhou pro pessoal da conjuntivite assim e falou, esse pessoal aí, hein, vou mandar esse pessoal embora. Aí no meio deles estava aqueles conscritos dos cabelos longos, cabelo no ombro. Ele, ô tenente, o senhor cortou meu cabelo, agora vai me mandar embora? Não, tenente, quero ficar. Aí tá bom. Aí o tenente passando em revista a gente assim, aí viam com as canetinhas fininhas, joelhinho largão, aí falou, ô guerreiro, você com essas perninhas aí não vai conseguir ficar não, hein? Aí, não, tenente, vou ficar assim. Aí tá bom. O tenente coçou o queixo, falou o seguinte, ó, vamos fazer uma corrida. Quem ficar para trás, vai embora. Aí, pô, corrida já era meu forte, né? Fiquei tranquilo. O tenente fez um aquecimento com a gente, chamou um sargento lá, moreninho, baixinho, o camarada tinha uma barriguinha, que acho que se ele olhasse assim, ele nem viu o joelho dele, né? Aí eu falei, pô, esse guia aí não vai conseguir deixar ninguém para trás, não. Beleza. Puxou o aquecimento, já aquecimento firme, descemos o centro ali correndo em direção ao Duque de Caxias. Chegou na Duque de Caxias, pegamos para a esquerda e partiu. Aí o sargento corria pra caramba, minha nossa. Partimos pro final da vila e o pessoal já suamos, ninguém sabia até onde ia essa corrida, né? Na vila, em 84, perto de Santander, ali em cima, tinha um bondinho parado lá, né? Aí o camarada, quando chegou no bondinho, ele fez o retorno. Quando ele fez o retorno, eu falei, pô, aí tá bom, né? Até esse bondinho aí, daqui pra lá, eu volto tranquilo. Aí voltamos novamente em direção ao centro de instrução, né? E passamos no portão do centro de instrução e os últimos foram barrados ali, né? E entre esses últimos ficou aquele dos cambitinhos, que o tenente falou que não ia ficar, não ia conseguir. Aí o tenente já separou os 29 que ele precisava. Beleza, né? Procedimento lá administrativo, ok.
Em 84, a incorporação foi no dia 30 de janeiro, foi numa terça-feira. Então, terça-feira, fomos lá para a nossa incorporação, né? Direitinho, ok. Recebemos fardamento, família, mostrou alojamento para a família, tudo direitinho, prima, irmã, né? Tudo nos conforme. Incorporamos. Beleza, naquele dia mesmo ali, fomos embora para casa. Dia seguinte, chegamos no quartel, aí já era. Passando na guarda do centro, já é correndo, pé preto, correndo, alojamento, correndo, e já, aquele Deus nos acuda, sobe correndo para o alojamento, bota ali o short, tênis e camiseta, aí pronto. Quadra do centro de instrução, aquecimento, saímos para a primeira corrida. Corrida, aquecimento já. TFM comendo forte, voltamos da corrida, aí ó, quadra do centro, corrida no mesmo lugar, e alto, e corrida, e canguru. Rapaz, aí já tinha pé preto querendo ir embora, pedindo para ir embora. Aí o tenente, não vai embora não, você teve a oportunidade de ir embora, agora você não vai embora mais não, agora vai ficar. Aí já era. Aí, quem não era voluntário já era, parceiro. Já ia ficar ali já para aquela seleção ali. Beleza. Passou esses dias aí. Próxima segunda-feira já seria o nosso internato, né? Segunda-feira já seria o nosso internato, né? E o nosso internato, no centro de instrução, em 84, foram de 30 dias, né? Fim de semana vinha para casa, segunda, quatro semanas, né? Fim de semana vinha para casa. E nisso aí, instruções, né? Aprendendo a marchar, aprendendo a manusear armamento, né? Instrução militar, dia inteirinho, até 21 horas, ceia, pernoite e 10 horas da noite, silêncio, tranquilo, né? Quando a gente, nosso TFM, a gente fazia o treinamento físico militar diário, geralmente era corrida, né? Quase todo dia tinha corrida, e quando a gente terminava a física, a educação física, o pessoal colocava a companhia por 2, né? E para cada 2 soldados, eles davam 1 litro de leite. Lembra daquele leite de saquinho que tinha antigamente? Olha aí a minha sorte aí, ter caído no centro. 1 litro de leite para cada 2 soldados quando terminava o TFM. Sorte minha, às vezes, o colega não gostava de leite, eu tomava 1 litro de leite ali no TFM. Eu não sei se os outros quartéis o negócio era dessa forma aí, tá bom? Instrução de desmontagem de armamento, né? Fuzil. O centro de instrução era tão padrão que o nosso instrutor de desmontagem do parafal foi um tenente Forças Especiais. Então, um tenente FE, ele ensinou a gente ali a desmontar o fuzil. E era um camarada engraçado também. Aí ele falava assim, agora que aprenderam a desmontar, todo mundo rindo. Ó, dá tchau assim. Vocês são uma porcentagem muito pequena no mundo que aprenderam a desmontar um fuzil. Realmente era a verdade, né? A porcentagem bem pequena no mundo que sabia desmontar o fuzil. E o tiro? Depois disso aí, fomos para instrução de tiro. Então, no meu tiro lá, nós recebemos 10 cartuchos por soldado. Aí, posição de tiro lá, deitado, de joelho, em pé. Aí, 10 tiros. Beleza. Ao ir ver os impactos no alvo, chegou lá, eu tinha 5 tiros lá, grupadinho no meio do alvo, e 5 sumiu. Aí o tenente olhou para mim, ué, errou 5 tiros, soldado? Eu falei, não, tenente, a minha arma estava dando 2 tiros de cada vez. O primeiro pegava eu, o segundo não pegava. Aí ele, 2 tiros. Tá bom, recruta, vamos ver isso aí. Aí ele foi lá, pegou minha arma, botou munição, deitou lá e... 2 tiros. De novo, 2 tiros. Ele realmente, tá dando 2 tiros.
Aí eu, pô, tenente, deixa daí os outros 5 tiros. Ele, não, já tá apto já. Aí me cachoeou o tenente já, né? Hora do rancho era a nossa hora mais suave, né? Deslocamento pro rancho, cantando, né? Por isso que militar sabe cantar bem, cantando o tempo todinho, contagem, né? E chegava na porta do rancho, alto, parado. Imobilidade. Aí o sargento falava, ó, imobilidade, recruta, pé preto, não mexe. Vou ensinar uma coisa pra vocês. Ó, vocês podem mexer, mas mexe dentro da farda. Eu não posso ver vocês mexendo. Outra coisa, ó, se coçar, marca ali o lugar que coçou, depois, quando sair de forma, vai lá e, ó, coça lá o lugar onde coçou. Falei, legal, né? E os apelidos? Tinha um mineiro lá, os PQD botaram o apelido dele de Micofante. Aí eles falavam assim, Micofante, quando eu gritar Micofante, você responde, sou eu, cara de mico, orelha de elefante. E o outro era, na época tinha um, não sei se era um desenho, que era Super Gêmeos ativar. Aí tinha 2 pretos lá que se pareciam, aí eles, Super Gêmeo ativar, forma de um canguru. Aí pronto. Aí a brincadeira que já gerava uns canguru pra gente, né? Os paraquedistas antigos, eles falavam pra gente a semana todinha num tal de coquetel. Aí, urubu, hein? Se deu bem, sexta-feira vai ter coquetel, vai todo mundo feliz pra casa, né? E a gente aguardando ali, esperar esse coquetel, né? O nosso sargenteante era um camarada muito engraçado. Ele fazia a nossa revista, né? Tirava a falta, ele passava assim um barbante assim na nossa barba. Você agarrasse o barbante, estava barbudo, né? Aí e não tinha desculpa não. Ele tinha muita maneira de falar assim, picas, você, sargento, tô atrasado, perdi, o ônibus passou direto, ele, picas, problema teu, acordasse mais cedo. E ele falava muito isso e falava assim, ó, mania de subordinado é imitar superior no alojamento. Agora vai chegar no alojamento lá e vai falar, picas, se eu ouvir, já sabe, né? Então tá beleza. Aí, isso aí a gente... É claro que a gente imitava ele, né? Ele só não podia ver. E do centro de instrução, naquela época, toda tarde, intervalo de instrução à tarde, todo o centro de instrução, do mais moderno ao mais antigo, ganhava um iogurte. Um iogurte. Ninguém pediu nada, a gente ganhava. E cavalo dado não se olha os dentes. A gente ganhava, a gente consumia. Tá bom? E, enfim, chegou a sexta-feira, né? Pô, hora de ir embora, aí o pessoal ali já doido para ir embora já, aí, urubuzal, coquetel, pra quadra, a gente, caramba, coquetel na quadra. Chegamos na quadra lá, botou o pessoal em forma, né? Sentido, descansar, para flexão, 1, 2, aí, 10, de pé 2, frente para retaguarda, quando a gente virava para retaguarda, aí tinha um camarada lá atrás, ele, para o canguru, 1, 2, 3, 4, 10. Aí o cara, frente para a direita, aí já tinha um cara lá na direita já, na abdominal. Abdominal, 10, 0. E esse era o coquetel de sexta-feira. A gente, todo mundo achando que, pô, vou comer uma fruta, vou tomar um suco, vou comer um sanduíche. Olha aí, o coquetel. E assim foram o nosso mês de internato. E passou rápido, tá bom? Eu lembro lá que os paraquedistas, eles pegavam muito no pé de um soldado, de um recruta que morava em Ipanema. O camarada morava em Ipanema e ele tinha uma tatuagem no braço grandona. E naquela época era raro ver alguém de tatuagem. Então o camarada conseguiu incorporar no exército com a tatuagem e não morava em Ipanema. Isso aí gerava uma certa inveja nos PQD e os caras caíam no pé dele, né? E também tinha um outro, um grandão, o conscrito, né, mais alto, né, o urubu mais alto da nossa turma e mais forte. Naquela época não existia muita musculação, o camarada ele era forte e alto. E ele tinha o mesmo nome de guerra
de um recruta do ano passado que ficou pé preto. Aí os caras falaram, ó, vai ficar pé preto igual o fulano de tal. E botaram essa pilha no camarada lá o tempo todinho e jogaram uma praga lá no camarada, né? E esse período aí, né, de internato, isso aí era uma preparação, né, pra gente, para fazer o nosso teste diário. Passou ali o período do internato, né, aquelas anotações que a gente antes fazia, carnaval, eu caí de serviço no carnaval porque eu botei uma meia de cor diferente da preta, usando o coturno, né, aí no canguru, o tenente viu lá dentro do coturno, viu minha meia, aí, batalha de serviço no carnaval que tá com meia colorida. Eu falei, poxa vida aí. E o nosso sargento antes, ele não deixava passar nada, né? Beleza. Chegaram aí nosso teste de área de estágio, teste de entrada diária. Então o teste de entrada diária lá, a gente era barra, né? Na época acho que era 12 barras, 60 abdominais, 35 flexões, corrida 5 km em 25 minutos, de calça e coturno, tá bom? E barra. Isso aí a gente estávamos acostumados a fazer. Nessa parte aí, o centro de instrução foi bem objetivo. De 79 recrutas, apenas 2 não passaram no teste. 7, 9, então um índice de aproveitamento aí muito grande, tá? Mas, infelizmente, né, faltando uma semana para a gente entrar na área de estágio, aquele soldado que os paraquedistas espraguejaram, o camarada teve um acidente de moto. Aí, o camarada não foi para a área de estágio, né, porque se acidentou, mas se recuperou e fez a área depois. Essa aí, galera, foi a minha primeira fase aí na área de estágio, antes da área de estágio. Se alguém gostou, dá um linkzinho, que no próximo vídeo aí eu vou falar como foi a área de estágio. Gostou? Dá um joinha, achou interessante, passa para o amigo aí, para o filho que quer ser PQD. Brasil acima de tudo.